Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o senhor Carlos Alberto da Costa Guérios, carinhosamente conhecido como Carlinhos Guérios. Ele é um garimpeiro cultural. Eu prefiro chamá-lo de caçador de relíquias. Meu caro garimpeiro, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, TV 1000, que é a afiliada da TV Cultura do Brasil. Olá, professor Aloysio, é um prazer estar aqui. Vim a passeio e a trabalho. E estou contente de poder manter esse contato com o senhor. Satisfação é toda nossa, Carlinhos. Vou tratá-lo assim, o nome de guerra, Carlinhos. E sabemos que dia 21, Dia Nacional do Garimpeiro. Mas antes de você falar o que é ser um garimpeiro, eu quero que você fale ao nosso público quem é Carlos Alberto da Costa Guérios, natural de Porto União ou veio importado de outro lugar? Por gentileza. Natural de Porto União, nascido a 5 de maio de 1948, portanto acabei de completar 70. Filho de Floriano Guérios, que trabalhou como comissário de polícia na Delegacia Regional de Porto União, Dona Dalva Guérios, que conhecida pelo trabalho na Igreja Matriz de Porto União. Tenho um irmão chamado Floriano Guérios, que é professor há 42 anos do Positivo em Curitiba. Falou inglês é com Floriano, né? Muito conhecido aqui porque participava dos festivais que existiam naquela época. Ele ainda continua fazendo o sósia do Elvis ainda? Continua. É? Ele, na época que era o Jerry Adriani, que ele imitava muito bem, Jovem Guarda. Isso, a Jovem Guarda. Muito bem. Carlinhos Guérios, o que é ser um garimpeiro? Como eu disse já, dia 21, comemorado o Dia Nacional do Garimpeiro. Quando você fala em garimpeiro, o que vem na cabeça da gente? Pedras preciosas, metais preciosos, mas o garimpeiro ele é além dessas coisas que nós entendemos que são de valor. Nos fala o que é ser um garimpeiro. Um garimpeiro são várias procuras. Uma delas é a cultural. É um campo muito amplo, né? Você tem que, primeiro, entender de história, geografia e partir em busca daquilo que você achar que tem que procurar. Pode procurar pessoas, documentos, coleções, né? Essa parte cultural é muito ampla, mas tem que ter conhecimentos. Fora disso... É por isso que eu te chamo de caçador de relíquias. Eu sei que você prefere garimpeiro cultural. Me diz uma coisa, você tem uma sensibilidade no sentido de observar um objeto, um documento, seja o material lítico, seja qualquer papel, você tem um olho clínico no sentido de sentir e ver o valor daquele documento. Coisa que nós leigos, às vezes não percebemos e inclusive até classificamos. Tem os papéis lá, velho, tem que fazer uma limpeza, botar fogo. Isso te arrepia quando se fala em colocar fogo em documentos, livros. Nos fala exatamente desta tua sensibilidade, quando que realmente despertou esse interesse em você passar a ser um garimpeiro cultural, não só ser, como também ter domínio de tantos objetos, tantos documentos, tantos materiais raros. O que levou você a se tornar esse garimpeiro? Bom, eu, quando tinha 16 anos, o meu avô, quando era vivo, deixou com a minha avó uma moeda de prata do Líbano, que depois que ele se fosse era para entregar para mim, mas passou o tempo, ela esqueceu, né? Foi entregue bem pós, né? E também tinha deixado um envelope com vários selos do Império Inglês, da Rainha Vitória, dos anos de 1800, os selos ingleses são os primeiros do mundo, e ela também botou num lugar lá no quarto dela e esqueceu. Depois achou a moeda, me entregou e também... Uns 2 anos depois, achou os selos, o envelope com os selos, me entregou e dali eu dei a continuidade. Na coleção de moeda que tenho hoje, uma de cada lugar do mundo, são 53 anos de coleção, e os selos da Inglaterra que eu coleciono.
Antes de entrar na questão de que o que você veio fazer aqui na cidade, ou nas cidades ou na região, você falou em Inglaterra, eu gostaria que você confirmasse uma história. Qual é a tua relação com a rainha Elizabeth? Por gentileza, a Betinha. A rainha da Inglaterra é o seguinte, eu sou colecionador, entre algumas coisas, de Inglaterra, porque isso aí surgiu também em decorrência do meu avô. Quando eles vieram de navio do Líbano para o Brasil e depois vieram parar aqui em Porto União da Vitória, o capitão do navio era inglês e tratou muito bem, né, os meus avós. E ele ficou admirando a raça inglesa. E sempre contava história, os ingleses são bons, são isso, são aquilo e tal. E disso ali eu captei essa mensagem e comecei a colecionar Inglaterra. Eu tenho a maior coleção da América Latina de postais ingleses, mais de 3.500 peças de 1940, a época da guerra, para trás, até os primeiros, né? Tenho todos os reis ingleses, desde Ricardo Coração de Leão do ano 1000 até agora, né? E foi um encontro em São Paulo, falaram tal, e chegou isso ao ouvido do embaixador inglês em Brasília. O embaixador ligou para o cônsul em Florianópolis, você vai lá, vai a Itajaí e me confirme isso aí, porque não acredito que esse rapaz tenha tudo isso de Inglaterra. Aqui no Brasil ninguém tem, como é que lá no interior de Santa Catarina o cara tem? Aí o cara ligou, né, o cônsul ligou, marcou, chegou no horário britânico, 3 horas da tarde, parou a Mercedes na frente, se apresentou, né, mostrou o documento, que era ele, para ver, né, eu gostaria de ver se os podem mostrar. Não, faz favor, vamos subir. Aí o cara só faltou chorar, né? A hora que eu botei na mesa, muito mais do que foi falado. Provou de que realmente estava em teu poder. Aí ele mandou uma carta para o embaixador. Eu estive lá, confirmei, é muito mais do que eles falaram. E o embaixador deve ter transmitido para a rainha, né, que existia um colecionador de Inglaterra no estado de Santa Catarina, contou, né, confirmado pelo cônsul e tal. E aí ela me mandou uma carta, né, dizendo que, dando os parabéns e tal, e que só não me mandava nada autografado para botar na coleção de postais, porque é praxe da família inglesa, família imperial, só autografar perante estar presente junto da rainha. Você vai tomar um chá com ela, vai conversar, aí ela... Na presença da pessoa que vai receber. Só pode autografar na presença. Olha só. Ela gostaria de ter me mandado o postal dela autografado para mim botar junto, mas ela cumpre a tradição. Bacana, pô. Muito bem, Carlinhos. Está à disposição de quem quiser, quem for a Itajaí, ver a carta, pegar na mão. Olha só. Eu vou entrar para a tua casa e um museu, né, Carlinhos? Mas eu estive lá 2 dias e não consegui ver nem, acho que 10% do que... são 52 tem, né? anos. Garimpando, né? Garimpando. Então, muita coisa. Falando de personalidades aí, vamos puxar uma personalidade brasileira. Quem foi te fazer uma visita em termos de pesquisa também foi o ex-governador de Santa Catarina, o Amin. Esperidião Amin. Ele foi também fazer a visita, tomar um café e para confirmar o acervo que eu tinha de contestado, né? Ele fez 2 visitas, né? Ele acabou comprando os 113 livros que eu tinha de contestados, um diferente do outro, desde os primeiros, que está no acervo em Florianópolis, né, do estado. E depois veio ver a pesquisa que eu tenho de mais de 40 mil biografias de imigrantes sírio-libaneses no Brasil. Cada município do Brasil. Bacana. 48 anos de pesquisa. Interessante, esse teu trabalho é um trabalho assim voltado para a conservação, expressão de gratidão às pessoas do passado, à cultura. E isso, sabe, é espontâneo você, né, Carlinhos? 53 anos. Ininterruptos. Direto. Começou com essa lembrança do teu avô, a moeda, mais os selos, e está aí, hoje tem realmente o museu.
eu quero só voltar um pouquinho aqui, Carlinhos, da tua presença hoje em nossas cidades. O que é que você veio realmente fazer aqui em Porto da Vitória e região? Alguma missão específica? Porque quando eu soube que o garimpeiro estava passando, eu digo, vamos garimpar um pouco mais de conhecimento. A principal visita é um garimpo. Eu estou fazendo o levantamento das famílias no distrito de Poço Preto. Poço Preto. Poço Preto, porque nos anos 30, 1930, estava no mapa do mundo, nos almanaques, nos diários, nos jornais, como um dos maiores exportadores de erva mate. Tinha uma estação de estrada de ferro e de madeira, né? E hoje está totalmente abandonado. Então eu fiz esse primeiro contato. Hoje existem aproximadamente 300 famílias ali no núcleo. Eu quero fazer a comparação dessa quarta, quinta geração das famílias da época, que eu tenho as famílias da época, quantos permaneceram ali. Então é um trabalho que vai denodar aí umas 5, 6 visitas ainda, que tem que conversar com cada um, confirmar nomes, tirar fotografias, documentos, né, para bater os nomes. Muito bem. Carlos Guérios, eu sei que você tem, assim, diversos objetos, documentos, material lítico, até o material lítico me chamou a atenção pelo número de anos que representa esse material lítico. Mas você vai me falar no segundo bloco, nós vamos encerrar o primeiro bloco, algo que diz respeito a uma pessoa que veio para o Brasil, mas viveu por muitos anos aqui em nossas cidades, e hoje quem tem um quadro de Eugênio Chuvaloff realmente tem um belo tesouro em todos os sentidos, quer dizer, um belo investimento. E você, no Centenário de Porto União, você trouxe parte desta coleção de Eugênio Chuvaloff. É o assunto para o segundo bloco, nós continuarmos conversando com Carlos Guérios, conhecido carinhosamente como Carlinhos Dobeschi. Exatamente. Então a gente vai bater um papo nesse sentido para ver a importância desse pintor, porque você tem um quadro raro do Chuvaloff, ok? Certo. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o Carlinhos Guérios, o garimpeiro cultural. Na minha opinião, caçador de relíquias. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o garimpeiro cultural, caçador de relíquias, Carlinhos Guérios, que é aqui da terra de Porto União da Vitória. Meu caro Nachilhude, como dizem os ucranianos, nossa gente, me diz uma coisa, Carlinhos, te fiz um questionamento sobre Eugênio Chuvaloff. O que você tem do Eugênio? Qual é a história? Eu sei que você tem um quadro raro, fiquei sabendo que é o primeiro quadro pintado em Santa Catarina. Nos fala sobre esse pintor, esse artista plástico que marcou época aqui na região. Eu tive o privilégio, né? Me sinto orgulhoso de ter conhecido pessoalmente e conversado muitas vezes em decorrência do banco, dele ser cliente do banco e frequentar as lanchonetes e bares ali ao redor, então tinha convívio assim quase todo mês, né? Um bate-papo, como é que vai? Ele deixava contar a história da vida dele e ele me contou muita coisa da vida, da vinda, dos estudos na Europa, né? E estudei junto com a sua filha Tamara Chuvaloff, né? E um dia, do lado do banco tinha a alfaiataria do seu Piccoli e alguém deixou um quadro dele ali para vender. Não deu outra, né? Foi a tua primeira aquisição? A primeira aquisição, 1968, início de 69. E dali continuei comprando dentro do possível, principalmente na Praça de Curitiba, em leilões, né? E hoje tem um acervo de 16 peças do grande gênio Eugênio Chuvaloff, sendo que um raríssimo, que é o primeiro quadro que ele pintou em Santa Catarina, quando ele chegou
em Florianópolis, formaram para ele que um lugar bom para se estabelecer seria Pomerode. Ele veio para Pomerode e ali um senhor atendeu ele, recebeu, deu um quarto, arrumou um emprego, né? E o que ele precisava, né? Ele ajudou. E quando ele fez aniversário, ele pintou esse quadro. Foi a Blumenau, mandou fazer a moldura, tem o selo atrás e deu de presente. Esse senhor guardou, ele veio para Porto União, ficou guardado lá 40 anos, né? E aí eu sabia da história e só, meu primeiro quadro eu pintei em Pomerode. Mas aí quando eu fui transferido de Brusque para a diretoria regional do BESC em Blumenau, Pomerode fazia parte da minha região, 50 agências. Aí, vamos garimpar. Aí levei 10 anos, Timbó, Indaial, toda a região, do Cedo. Procurando o primeiro batendo quadro. de casa em casa, conversando com os antigos, né, com professores, com o pessoal antigo. Né? Até que alguém me disse assim, eu acho que fulano de tal, se não vendeu, se não deu, deve ter. Aí cheguei na família, né, já era o neto do cara, só eu acho que lá em casa tem um quadro não sei se é esse aí, mas está embalado numa toalha branca, está numa gaveta. Então vamos lá ver. Olha só. E então assim demorou todo esse tempo para encontrar. E esse quadro é diferente em relação aos outros quadros que ele pintou, é o né, único Carlinhos? quadro com dedicatória. Ele fez a dedicatória de agradecimento para a pessoa e depois é assinado nos dois cantos. Ah, os dois cantos. E o outro quadro, que é um quadro, é o menor que eu tenho em tamanho, a filha dele, a Tamara, quis dar, no dia dos professores, quis dar um presente para a professora. Né? A professora era a dona Clélia Krieger Rodrigues, do Balduino Cardoso. Né? Então, ela pediu para o pai pintar, ele pintou em 2 horas esse quadro. Né? E aí ela deu de presente. E esse quadro veio, está comigo. Caiu na sua mão. Atrás está a oferta, a professora Clélia, Tamara Chuvaloff. Na frente a assinatura do pai e atrás a dela. Olha só. Tamara mora onde hoje? Informações que a gente tem que estava morando em Itapuá. Estava nessa região, Garuva. Não deu sequência em relação à arte, eu quero levar ela em casa para ela ver esses 16 quadros, né? Então, se alguém também souber onde ela está, o convite está feito. Eu gostaria que ela fosse em Itajaí, para ela apreciar os 16 trabalhos numa parede só. Muito bem. Carlinhos Guérios, tua casa é o museu. Como é assim a casa do Cordovan? Como eu tive acesso também a uma entrevista com o Dr. Douglas, nosso delegado aqui de Ana Vitória, são guardiões em relação à história, a instrumentos, objetos, documentos, como todo o material lítico, ou seja, também de madeira, vocês zelam por isso. Me diz uma coisa, qual objeto assim raro que você tem no teu museu? Em termos de raridade, pela idade, são uma coleção de pedras, sendo as mais antigas, de 600 milhões. Que? 600 milhões de anos? Não é 600 mil, é 600 milhões. Comprovadamente, Carlinhos? Comprovadamente. Como é que você adquiriu isso? Troca com cientistas de outro material que eu tinha, que interessava a eles, e eles tinham peças duplas. Só assim que a gente consegue. Porque quem tem a hora da permuta é interessante, a questão dos valores. Muito difícil de se conseguir, quem tem não se desfaz. Você como mora em Itajaí, favorece comprar isso, é muito caro, não é qualquer um. Né? A facilidade de Itajaí é que eu tenho muita amizade no porto e a gente tem contato principalmente com os capitães de navio alemães. Eles colhem coisas fabulosas no mundo todo e depois trocam. Tem uma peça que ele gosta aqui do Brasil, que tem que ver, geralmente dá troca. Aí é mais fácil. Olha só. Mas tem que ter a confiança deles. Se eles não vê confiança em você, que você quer dar não consegue. Não consegue. Mas você não dá abertura lá com um Steinegger para eles, coisas parecidas? Sim. Uma carne de onça. Com o bom libanês você sabe preparar as coisas. Tem outro
que é aquele Fatuche. Fatuche, também um prato muito gostoso, né? Muito bem, eu falei em algo raro, mas eu quero saber, assim, um material, um objeto que você encontrou uma grande dificuldade para encontrar. Eu sei que você tem muitas moedas, e entre essas moedas existe uma raridade. Poderia nos falar sobre essas moedas e essa moeda tão especial? Sim. A minha coleção de moedas é uma coleção que tem quase 52 anos e alguns meses, quase 53. É uma moeda de cada lugar do mundo, sempre a mais antiga possível. Então eu tenho desde a primeira, de 600 a.C., até as moedas atuais de países novos que recentemente, né, instalados. E a transformação de república, reino, invasões, né, toda essa coisa eu tenho a moeda da época e o histórico de cada moeda da data, que o diferencia a coleção dos outros. Tudo é registrado, tudo tem uma história. Quer dizer, a Toda pessoa vê o moeda tem objeto história. e consegue saber a origem, o porquê, A quando... moeda da Alemanha, 1200 e pouco, toda a história de 1200, o que estava acontecendo, se estava em guerra, se não estava, quem governava, o que foi descoberto na data dessa moeda. eu estive lá, vida da moeda. Eu estive lá na sua casa, 10% do museu eu consegui assim, visitar, porque você requer realmente um tempo, fazer a leitura e ver, e a grande vantagem é que você permite a gente ter acesso, o contato com o material, né? Que isso você não consegue em outros museus, né, Carlinhos? Sim. Carlinhos. E a peça, a peça, então, que eu considero mais rara por ser histórica e de âmbito mundial, é uma das moedas da traição de Cristo, né? Igual, não a moeda, porque isso não existe. Não, essa aqui é a moeda da traição. Sim. É uma igual que circulava. É o ciclo de tiro, que era a moeda comercial da época, como o dólar é hoje. Então, todos os negócios eram feitos em ciclos de tiro. Comprava 100 ovelhas, 50 camelos, pagava. É uma moeda de um ciclo de prata, né? Moeda valiosa, de lastro, né? E comprava-se e vendia com o ciclo de tiro. Então, conta a história que Judas recebeu 30 dessas, né? Tem que ser da data anterior ao acontecimento, porque elas foram cunhadas depois também. É a mesma moeda, só que se você olhar em grego a data, tem que ver que tem que ser anterior. Tem gente que eu tenho também, mas na hora que então traduz a data ali, manda para um especialista para traduzir a data, já não é. Perfeito. Então é uma peça que demorou 17 anos para mim conseguir, porque quem anos. Tem não vende, fica na família e vai, coisa, né? Muito raro alguém Essa foi a peça mais difícil. 17 anos eu levei para conseguir. Que bacana. Graças a um amigo que estava em Nova York, me ligou e ele conseguiu lá na fonte que ele parcelasse em 3 vezes. Senão não. Falar em amigos, né? Eu sei que você é uma pessoa que representa vários museus também, vamos chamar assim, né? Você tem essa, digamos, é outorgado a fazer negócios, e nos coloque aqui para o nosso público o que é um leilão, Carlinhos? Como é que funciona? Tá. Atualmente eu faço compra para 4 museus, porque eu viajo muito, tem que ver material. Eu tenho isso aqui, eu tenho que ir. Eles racham a despesa de viagem em os 4 museus, né? Fica bom para mim. Perfeito. E eu compro para o Museu do Futebol, tudo que é coisa esportiva do Brasil, seleção brasileira principalmente. O Museu da Marinha em Florianópolis, que é a história do Brasil. O Museu de Arqueologia Submarina de Itapema. E o museu que vai ser inaugurado agora, o maior da América, em qualidade da América Latina, cinema, rádio e televisão em Balneário Camboriú, do seu Fernando de la Torre. Vai inaugurar agora dia 25, que é o dia do aniversário do município de Balneário Camboriú. É de nível internacional. 60 anos ele levou para comprando material no mundo, né? Eu comprei algumas peças, e comprou um terreno, construiu 6 andares. Então, quando for a Balneário de Aguanidante, tem que passar meio-dia lá. Poxa, né? Então, 6 andares, todo ele. E ele tem coisa para ele tem um acervo de 50, quase 60 anos, para cada 6 meses trocar tudo. De tanta coisa que tem, qualidade do discos, artistas, desde o primeiro rádio, primeiro telefone,
discos desse tamanho, assim, de metal, coisa que só tem na Alemanha. Entendeu? A primeira máquina de filmar dos irmãos Lumière ele tem. É fantástico, fantástico. Comprou, foi nos Estados Unidos, trouxe o Fusca original, disse meu Fusca falasse. Está lá na entrada. Trouxe o original, é? Está lá. Oh. Então, o convite que fica. Imaginar. Tem muita gente aqui que tem apartamento lá, né? Sim. Porto União, na Vitória, que a gente encontra, pessoal. A partir do dia 25 de julho, passe a visitar bem no centro do Balneário. Muito bem. Meu caro Carlos Guérios, nosso tempo. Como sempre. É que com todo esse conhecimento, muito assunto, com toda essa tua experiência, essa vivência de participando de leilões, participando de arquivos, palestras, né? Palestras que você também tem algo sobre assim, a imigração fantástico. sírio-libanesa. Né? Você vai lançar um livro, né? São quantas famílias cadastradas hoje? Hoje já tem mais de 40 mil no Brasil, né? Cada município eu estou fazendo. Uma pergunta, Sarraf Ayub está cadastrado? Faz tempo. Com documento, com envelope. Quando eu participei desse trabalho teu, você estava em torno de 25 mil famílias. Olha só. Então, a gente tem aquela satisfação, né? Eu tenho essa coleção libanesa, eu tenho essa coleção muito bonita também, que é única no Brasil, de 900 e alguns envelopes timbados só de sírios libaneses. A família teve a satisfação de receber, através de você, o envelope da Casa de Comércio da minha bisavó, né? Viúva, Sarraf e filhos, de Rebouças. Sim. E aquele envelope dizia exatamente da atividade, né? Está um quadro exposto. Né? Eu recebo muita visita dos bisnetos, netos, que quero ver a loja do meu avô aqui, que eu não tenho nada. Eles vêm passar a temporada em Balneário e vêm ali. Muita visita. Que bom. Está aberto o museu para os interessados, sim, né, Carlinhos? Carlinhos, precisamos que você deixe uma mensagem aos telespectadores em relação a essa tua atividade de garimpeiro cultural ou então de caçador de relíquias, por gentileza. Eu gostaria de pedir a todas as pessoas, porque ainda existe muito material guardado em casa de famílias, que não, por favor, não joguem fora, não queime. Tem valor, qualquer papel que seja, tem valor. Doem para as prefeituras, para as universidades, para os museus, para os professores de história, porque é o resgate. Isso aí não volta mais e é o fim da história. Então, essa é a tua mensagem. Essa é a mensagem que eu gostaria de todo mundo. Ótimo. Meu caro Carlinhos Guérios, em nome da nossa equipe da TV 1000, queremos agradecer imensamente a tua presença, mais uma vez no programa Caminho da Universidade. Você sabe da importância de se resgatar a história, de expressar gratidão às pessoas do passado. Você é um dos guardiões em relação à história maravilhosa de Santa Catarina, do Paraná, do Brasil e do mundo. E a tua casa é um museu. Nós temos que reunir qualquer hora, hein? Você, o Cordovan e o Dr. Douglas, né? São pessoas, e eu sei que tem muita gente, o próprio Anísio de Souza também com os rádios, muita gente interessada em manter a história. O Anísio vai gostar de ir lá ver a coleção de rádios. Com certeza. Tem mais de 300 lá no museu. Muito bem. Carlinhos, queremos mais uma vez dizer a você, muito obrigado, e eu tenho colocado o seguinte, todas as semanas, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.